Um certo vídeo viralizou na internet quando uma mamãe urso, ela tenta atravessar 4 filhotinhos para o outro lado de uma avenida muito movimentada. Aquela mamãe, ela se esforçava muito, ela levou para levar os seus filhotes em segurança. Ela atravessou o primeiro filhote e veio em busca do segundo filhote. Quando ela pegava o segundo filhote e levava para onde estava aquele primeiro, o primeiro atravessava atrás dela aquela avenida movimentada, e isso tornou um trabalho muito árduo, muito incansável, mostrando com isso que criar filhos, ou melhor, ser mãe, é difícil. Ser mãe e criar filhos não é fácil. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 11 de maio de 2025, considerado hoje Dia das Mães. Meus irmãos, está aí o episódio dessa mamãe ursa tentando atravessar com os seus filhotes uma avenida muito movimentada, mostrando para nós o exemplo que ser mãe não é fácil. E criar filhos é uma tarefa mais difícil ainda, é uma tarefa dolorida, né? Ser mãe vai ter muita dificuldade, tem uma dificuldade tremenda, mas enfim, é um trabalho também que vale a pena, um trabalho amoroso. Assim também o apóstolo Paulo, quando ele ensina aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele diz que nós devemos amar uns aos outros com amor fraternal, e este amor como se fosse o amor de mãe, para encorajar, para ajudar os outros a amarem a Cristo. A ponto de que se o Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, nós podemos amar, nós podemos cuidar e encorajar outros a seguirem a Cristo. E esse era o grande amor de Paulo, mostrando do que é ser líder. Vamos lá agora para frente no livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e 14. É os capítulos que nós vamos ler hoje. Finalizamos o capítulo de número 12 dizendo que Jeú, ele havia honrado o Senhor e que ele havia matado todos os da família de Jezabel. Não ficou um para trás, da família de Jezabel, da família de Acabe, conforme o profeta Elias havia profetizado. Inclusive o próprio Jeú diz que aquilo foi uma profecia de Elias, do profeta Elias, e Deus cumpre aquilo que ele promete. Lemos também que Joás, que era rei de Judá, ele pega todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata e dá para Azael e Ben-Hadad, seu filho, que era um rei da Síria, para que eles não entrem na cidade de Judá e façam guerra contra este povo. Mesmo assim, nós lemos que mais tarde alguém entra lá e tira a vida de Joás para ele não continuar sendo rei e assume o lugar dele o seu filho, que era Jeoacás, que se tornou rei de Israel. Agora nós temos Jeoacás que anda mais uma vez, a Bíblia diz, no caminho de Jeroboão. E como ele anda no caminho de Jeroboão, Deus disse, o texto bíblico diz que Deus permitiu Azael e o seu filho Ben-Hadad entrar em Israel várias vezes, saquear Israel, matar muitos soldados de Israel, até que um dia ele ora ao Senhor e a Bíblia diz que Deus ouve as suas orações. Jeoacás, ele ora ao Senhor e Deus ouve as suas orações, e quando Deus ouve as suas orações, Deus começa a dar vitória mais uma vez ao povo de Israel. Eu marquei uma frase aqui que é uma frase muito comum, muito dita pelo povo, que diz que pau que nasce torto nunca se direita. Outros dizem que pau que nasce torto morre torto, se não tiver um encontro com Deus. Nós vimos aqui isso na vida de Jeoacás, que ele começou o ministério dele errado, como rei de Israel, e a Bíblia diz que ele anda no caminho de Acabe, mas chega um momento na sua vida que ele se arrepende, ora ao Senhor, e o Senhor ouve. Só que ele volta de novo àquelas mesmas práticas, e Deus mais uma vez castiga o povo por causa dele. Ele reina sobre Israel durante 17 anos, e após esse reinado dele, Jeoás, ele reina em seu lugar. Mais uma vez a Bíblia diz que esse rei, Jeoás, ele entra no mesmo caminho de Jeroboão. E eu marquei aqui mais um rascunho. O inimigo, o nosso adversário, ele marca território.
Você já viu quando às vezes o pai é um alcoólatra, o filho torna-se alcoólatra, o outro torna-se alcoólatra, o outro torna-se alcoólatra, até que alguém decide entregar a sua vida a Cristo, aquela coisa acaba e daqui para frente, 1001 maravilhas. Isso é muito bom. Embora que o diabo ele é incansável, ele não se cansa e ele vai tentar novamente puxar mais uma vez o carretel de linha, o retrói de linha, como diz o nordestino, para que as pessoas voltem às mesmas práticas que andou papai, vovô e o meu bisavô. Mais para frente aí no capítulo número 13 ainda, a Bíblia diz que Eliseu fica doente. Quando Eliseu fica doente, Jeoás vai visitar Eliseu. Quando Jeoás vai visitar Eliseu, Jeoás leva consigo algumas flechas. Eliseu pede, traz aqui 6 flechas. E ele traz, estica o teu arco. Eliseu coloca a mão e ele joga a cetro pela janela. Jogou outra mais longe ainda. Aí ele disse, agora atira no chão. E ele atirou 3 vezes no chão. Aí ele disse, Eliseu ficou nervoso e disse, Joás, você deveria atirar mais vezes. Como você só atirou 3 vezes, você só vai ferir os soldados da Síria 3 vezes. Se você ferisse mais o chão com essas setas, Deus iria dar vitória mais vezes ainda a você. Mas como só foi 3, Deus vai te dar 3 vitórias sobre o povo da Síria. Finalizando aí, a Bíblia diz que Eliseu morre, é sepultado. Mais tarde foram sepultar uma briga que teve lá entre Moabe e o povo lá. Foram jogar um homem morto na cova que estava o Eliseu, né? Só os ossos de Eliseu. A Bíblia diz que quando jogaram o rapaz lá, ele tocou nos ossos de Eliseu e ele voltou à vida. Que milagre tremendo, né? Azael, rei da Síria, morre. Ben-Hadad, seu filho, assume seu lugar. E enquanto Ben-Hadad assume seu lugar, Jeoás, conforme Eliseu profetizou, vence a Síria 3 vezes. Que bênção do céu. Agora vamos para o capítulo número 14. Na época de Ben-Hadad, rei da Síria, reinava em Israel Jeoás e reinava Amazias em Judá. A Bíblia diz que Amazias fez o que era bem aos olhos do Senhor. Ele não andou como Davi, mas ele fez alguma coisa boa e isso conta. Ele matou os reis que tinham matado seus pais, ele matou as pessoas. Ele também matou 10.000 homens, né, dos Edom, matou 10.000 edomitas. Quando ele mata 10.000 soldados edomitas, o texto bíblico diz que esse orgulho foi para o seu coração. Aí ele agora convoca Jeoás, que era rei de Israel, com o seu exército para lutar contra Judá. Vê se pode. Irmãos guerreando contra irmãos. Jeoás manda uma mensagem para ele e diz, Amazias, é só porque tu vencesse 10.000 soldados dos edomitas, tu cresceu o coração e agora tu vai pensar que vai vencer todo mundo? Não é assim. Nós não precisamos brigar nem lutar contigo. Mas a Bíblia diz que ele continuou teimando. Amazias era teimoso. Aí a Bíblia diz que Jeoás disse, já que é assim, tudo bem. Preparou os soldados dele e partiram para a guerra contra Israel. Saqueou Israel, saqueou Jerusalém, levou todos os utensílios do rei agora, né, para Israel. Né, ele cercou Judá, na verdade, né, levou todos os utensílios para Israel, fez uma guerra tremenda e levou Amazias preso para Jerusalém, para Israel, aliás. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então tem pessoas, irmãos, que são muito orgulhosos. Cuidado, o orgulho faz com que a pessoa caia, tá? Um dos pecados que nós estávamos tratando na igreja nesses dias foi a vida de um homem chamado Saul, que o orgulho entrou no seu coração. E o orgulho na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, o orgulho é tratado como se fosse idolatria, porque a pessoa arrogante, ele se coloca em lugar de Deus, é como se ele fosse Deus. E Amazias pensou desse jeito. Ele agora é preso, vai para Israel e é escravo lá de Jeoás. Com o passar do tempo, Jeoás morreu e o seu filho Jeroboão assume, Jeroboão II, né, agora, né? Jeroboão
assume o reinado, prende Amazias, depois de saquear Jerusalém, e agora, vamos ver. Depois mataram Amazias, e depois de saquear Judá, mataram Amazias, e o seu filho Uzias foi reinar em seu lugar. Agora, mais uma vez, outro rei, Uzias, reina em Judá, Jeroboão reina em Israel. Jeroboão reinando sobre Jerusalém, ele reinou 41 anos, e ele conseguiu recuperar algumas cidades, conforme o profeta Jonas, filho de Amitai, que viveu naquela época, havia profetizado que Deus daria vitória a Jeroboão e ele ia conseguir algumas vitórias. Porém, pouco tempo depois, ele morre e Zacarias, seu filho, reina em Israel. Agora, Zacarias reina em Israel e Uzias, rei de Judá. Vamos ver nos próximos capítulos a vida desses dois reis. Agora, a leitura do Novo Testamento hoje está no livro de João, capítulo número 2. A Bíblia diz que houve um casamento na cidade chamada Caná da Galileia. Jesus foi convidado, pois a mãe dele estava lá. Jesus foi convidado ao casamento, também os seus discípulos. Quando estavam já na festa, perto do meio da festa, a mãe de Jesus chega até ele e disse: não tem mais vinho, acabou o vinho. Jesus responde: mulher, o que eu tenho contigo? E ela disse para os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser, aguardando ela uma resposta da parte do Senhor. Jesus, ele chama os serventes, e diz: enchei de água essas metretas, essas jarras, e encheram de água aquela jarra. Quando encheram, voltaram e disseram: está cheia a jarra. Ele disse: agora pegue um pouco e leve ao mestre-sala, ao mestre da festa. Levaram aquela água ao mestre-sala, que quando provou, disse que vinho bom, que vinho gostoso. Então procura o noivo e diz assim: você é diferente de todos os noivos. Porque os noivos, eles colocam primeiro a bebida, o vinho bom, e depois o vinho de inferior qualidade, quando já estão, embriagados, daí por dentro. Mas tu fizeste ao contrário, o melhor vinho tu deixaste agora para o final, sem saber aquele vinho e a sua origem, de onde era. Jesus havia transformado a água em vinho, principiando o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Deixo aqui um comentário rápido. Muitas pessoas têm lido livros apócrifos e diz que Jesus, quando criança, curava isso, curou um pássaro e tal, e daí por diante. Irmãos, não entre por esses apócrifos. A Bíblia Sagrada é clara, específica. O Espírito Santo, usando João com a sua pena, com a sua caneta, escreve e insere isso. Jesus principiou os seus milagres em Caná da Galileia. Qualquer coisa fora isso é extra-bíblico ou antibíblico. Tenhamos cuidado. Passando dessa festa, Jesus foi com seus discípulos e a sua mãe para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que Jesus entra no templo. E quando ele entra no templo, ele encontra lá os vendedores de pombos, vendedores de boi, de animais, os vendedores de cabritos, vendedores de cordeiros, vendedores de pombo, tudo vendendo, tudo enganando o povo. Jesus faz um chicote e expulsa todos dali e diz para eles: a casa do meu pai, vocês estão fazendo comércio. A casa do meu pai não é lugar de covil de ladrões. E expulsa todos. Mas a Bíblia diz que alguns chegaram nele e disseram: com qual autoridade tu fazes isso? Com que autoridade tu fazes isso? E ele disse: destrói esse templo e eu reconstruo em 3 dias. E eles disseram: mas esse templo passou 64 anos ou 46 anos para ser construído. Como tu vai construir em 3 dias? Mas a Bíblia diz que ele estava falando do seu próprio corpo, que destruía este corpo e após 3 dias reconstruirei. Falando da sua ressurreição, que os discípulos só mais tarde entenderam do que se tratava. Terminando aí, a Bíblia diz que Jesus, ele conhecia os seus discípulos, mas não confiava neles, E porque ele bem sabia quem eram os homens, quem eram os seres humanos. Terminando aí esse capítulo de número 2 de João, mais uma reflexão só. Nos outros evangelhos sinóticos mostra que Jesus ele vai ao templo na época da Páscoa.
né, na época da Páscoa. E aqui também está tratando, logo no primeiro capítulo, segundo capítulo de João, também que havia também naquela época uma Páscoa. Então João associou não essa Páscoa com a última Páscoa. Ele associou essa Páscoa como uma Páscoa comum, uma época comum, quando Jesus foi ao templo e fez o que ele fez, né? Mas vamos para frente, amanhã tem mais. Um grande abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, seu lar e a sua família.